O projeto Humanizando a Pena, Protegendo a Vida recebeu o Prêmio Empreendedor Social 2020. A iniciativa é das APACs, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. O que representa esse projeto que combina ressocialização humana com solidariedade? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o projeto e as parcerias, nós vamos falar com o diretor territorial e vice-presidente da Associação Voluntários para o Serviço Internacional Brasil, Jacopo Sabatiello. Também o gestor de Minas, do Instituto Minas pela Paz, Maurílio Pedrosa, o diretor-geral da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, Valdeci Antônio Ferreira, e o coordenador executivo do programa Novos Rumos, da Iniciativa para a Consolidação e Ampliação das Políticas de APACs em Minas Gerais, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, que também é vice-presidente da Associação dos Magistrados. Obrigado a todos por aceitarem o nosso convite e parabéns pela premiação. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários. Senhor Valdeci, tudo que a gente ouve falar aí das APACs, que é um modelo aí prisional alternativo, humanizado, é sempre algo que merece premiação por si só, né? Agora vem mais um reconhecimento de quem foi a iniciativa e como nasceu esse projeto e como é que ele funciona. Primeiro, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, por este convite que nos foi formulado. É sempre uma grande satisfação poder levar essa mensagem das APACs para os nossos ouvintes, sobretudo quando nós estamos ladeados por pessoas tão importantes e que nos acompanham nesse projeto das APACs, como o Jacopo Sabatiello, o doutor Luiz Carlos, o Maurílio. E esse trabalho das APACs, aos poucos, ele vai ganhando essa repercussão, essa notoriedade, mas de um modo muito especial neste ano. Eu diria que as APACs, elas enfrentaram e continuam enfrentando e superando a pandemia com criatividade e solidariedade. Tudo começou de um modo muito improvisado, partindo de uma necessidade. Naquele momento mais grave da pandemia, logo no início, todo mundo dizendo precisa usar máscara, só que não haviam máscaras disponíveis. Então, de modo muito improvisado, começaram a produzir algumas máscaras, com poucos recursos, com insumos que chegavam, hora de clubes de serviço, hora de igrejas, e isso foi ganhando, digamos assim, força dentro das APACs. Mas foi com o apoio do Tribunal de Justiça, da Fundação Ábice e do Instituto Minas pela Paz, e, obviamente, que esses parceiros, eles buscaram recursos, né, fora, que nós ganhamos uma força maior, a ponto de serem instaladas unidades produtivas dentro de diversas APACs, com monitoramento, com treinamento, e nós chegamos, então, ao alcance de mais de 1,7 milhão de máscaras produzidas dentro das APACs e distribuídas gratuitamente para as secretarias de saúde, para o sistema prisional comum, para os asilos, para os familiares dos recuperandos, para os próprios recuperandos, né? Então, eu diria que isso contribuiu sobremaneira para despertar esse espírito de solidariedade nos nossos recuperandos, aquelas mãos que outrora cometeram toda sorte de delitos, de crimes, de violências, agora são mãos capazes de produzir coisas boas em proteção da vida. Muito bem. Senhor Jacopo, o senhor que é representante do serviço voluntário e é um parceiro também desse projeto, como é que o senhor avalia essa distinção feita aí pelo jornal Folha de São Paulo, colocando esse projeto entre as 30 melhores iniciativas sociais do país? Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar todos e agradecer pelo convite. É sempre um prazer, é uma felicidade para mim e para a ABSE em geral poder promover as iniciativas ligadas ao mundo das APAC. Nós entendemos realmente que foi uma ação realmente inovadora e conseguimos,
instalar esta ação, esta atividade, em um tempo realmente rápido. No começo da pandemia, onde no momento no qual quase ninguém estava conseguindo realizar ações que pudessem realmente dar uma contribuição efetiva no combate ao coronavírus. Juntando a capacidade das APAC de responder, né, em tempos rápidos, de forma eficaz, eu preciso agradecer publicamente à União Europeia, a delegação da União Europeia de Brasília, que nos apoiou e nos ajudou em poder viabilizar recursos para implantar estas unidades produtivas e consolidá-las e ampliá-las. Realmente pensamos que fizemos uma pequena diferença, porque em poucas semanas, daqui não tinha quase nada dentro das APAC que pudesse dar essa contribuição, conseguimos estruturar estas unidades produtivas e também promover 3 objetivos de forma conjunta. O primeiro é aquele de dar uma contribuição para o combate à infecção do coronavírus. O segundo, que é muito ligado à campanha que estamos promovendo, é aquele de aproximar a sociedade com o mundo do sistema prisional, mostrando que o mundo do sistema prisional, os condenados à pena privativa da liberdade, fazem parte da sociedade e podem contribuir realmente à melhoria da situação da sociedade em geral, nesse caso, ligado à pandemia. E o terceiro é aquele de sensibilizar a população sobre a positividade que pode vir das pessoas que estão privadas de liberdade. Muito bem. Doutor Luiz Carlos, com um time de peso como esse, de pessoas, instituições dedicadas e vocacionadas, o êxito seria, como foi, inevitável. Qual a importância dessa soma de esforços num projeto comum e humanizado como este? Orion, um prazer estar aqui mais uma vez nesse seu programa, a sua agradável presença. Prazer para mim também estar aqui ao lado desse time de peso, usando suas palavras, né? E o maior peso deles é o peso que começa com a letra A, é o peso da amizade, né? Porque esse time só passou a ter, ele cada dia está tendo maior volume e alcançando mais pessoas, é porque se identificou, né? É claro que todos nós temos nossas diferenças e iniciativas. Veja que o Valdeci é um homem do terceiro setor relacionado ao sistema penitenciário, a uma alternativa ao sistema convencional. O Jacopo é um homem também do terceiro setor, com experiências vastas pelo mundo todo, com iniciativas, dentre elas dedicadas à Pax, mas também com situações como a situação dos venezuelanos em Roraima e tantas outras iniciativas em mais de 40 países que a ABSE está pelo mundo. E o Maurílio, que é um homem ligado às principais indústrias, é o braço social das principais indústrias do estado de Minas Gerais. Veja que é um combustível de pessoas que chega para levar a informação do tratamento penitenciário para o Brasil e o mundo. E nós, enquanto magistrados, tentamos ser uma espécie de bom mensageiro aos nossos colegas juízes que abraçam essa causa em nosso estado, né? Sendo que em Minas Gerais são mais de 40 APACs em funcionamento, com mais de 4.000 vagas para recuperandos em APACs, né? E isso é muito representativo, mas sempre é um movimento que começou de baixo e através das comunidades. E é essa comunidade que se faz representar aqui muito bem com as pessoas do Valdeci, do Jacopo e do Maurílio, e que este prêmio que foi conquistado desta vez nos alcançou a todos, né? Mas, de alguma forma, prestigia todas essas pessoas que estão por trás de nós nessas iniciativas.
Senhor Maurílio Pedrosa, o senhor, como gestor aí dedicado à capacitação profissional para inserção no mercado de trabalho e inclusão social, o projeto APAC é um celeiro de oportunidades. É por isso que o Instituto Minas pela Paz apoia essa causa? Um abraço, Orion, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os meus amigos, Valdeci, Jacopo e Luiz Carlos. O nosso desafio há mais de 10 anos tem sido a inclusão social, né, por meio da transformação da vida das pessoas em situação de vulnerabilidade. A aproximação com as APACs foi praticamente imediata. A gente entendeu e viu ali um grande celeiro de oportunidades para justamente fazer uma transformação, né, no seio da sociedade, melhorando a qualificação dessas pessoas, dando a elas oportunidade de enxergar novos horizontes, né, novas perspectivas de vida, com qualificação profissional, com entendimento das relações de trabalho, com entendimento das relações sociais, e levando a responsabilidade dessas pessoas, assim constituídas de qualificação, da sua responsabilidade como cidadão quando retornar às comunidades, às suas comunidades. O Minas pela Paz trabalha fortemente nessa questão das unidades produtivas, junto com os juízes das comarcas, né, com a FEBAC, as APACs, os juízes das comarcas, fazendo com que as comunidades enxerguem, né, na APAC uma grande revolução na mente dessas pessoas que outrora cometeram um crime, né, que estão ali, né, na condição de privados de liberdade. Então, nessa situação, nessa condição, a gente tem nós encontramos um terreno muito fértil. E como o doutor Luiz Carlos acabou de falar da questão da amizade, essa capacidade instalada que a gente conquistou ao longo desses mais de 10 anos, nos permitiu, como o Jacopo bem disse, né, de responder rapidamente e de chamar empresas como a Cedro Têxtil, a Anglo Gold, como a Brasil Foundation, né, e como o Itaú, o Programa Todos pela Saúde, a se juntar a nós e produzir estrutura e materiais e insumos suficientes para a gente chegar nesses números e nessa premiação, que é uma consequência que nos alegra muito, né, mas nós estamos principalmente trabalhando para aqueles, quando retornarem à sociedade, terem uma visão diferente de vida, né? Não reincidirem no crime, serem cidadãos de bem e que possam contribuir com toda a sociedade. Bem, senhor Valdeci, é importante a solidariedade nesse momento de pandemia, mas é inevitável que a gente destaque a premiação que mereceu e sempre merece o modelo APAC, que representa aí uma esperança, né, para a crise prisional. O senhor acha que ela poderá, no futuro, substituir as atuais penitenciárias ou ela atua apenas numa faixa do sistema? Por que é tão difícil a expansão desse modelo? Eu diria que não é objetivo das APAC substituir o sistema. A APAC ela não veio para substituir o sistema, a APAC não é a solução para o problema do crime e da violência. A APAC não é um modelo pronto e acabado. A APAC não é uma máquina de recuperação de pessoas. A APAC não é um modelo de franquia. A APAC é uma alternativa viável que nós estamos apresentando para o Estado de Minas, para os demais estados da Federação e outros países. E pelos resultados obtidos, sobretudo a reincidência, que é bem mais baixa quando comparada com o sistema comum, o baixo custo e tantos outros resultados positivos. E é importante sempre reafirmar que o método APAC ele vai ganhando uma dimensão maior, sobretudo pelos bons resultados que ele apresenta, seja a redução da reincidência, seja o baixo custo, a ausência de atos de violência, de rebeliões, etc. Agora, as coisas só têm significado quando nós as conhecemos, né? Então,
Por que ainda é tão tímido a expansão das APACs? Eu acredito que é, sobretudo, pelo desconhecimento da nossa proposta. Na exata medida em que o método APAC for sendo mais conhecido, tanto pela população brasileira, quanto pelas autoridades constituídas, sobretudo aquelas mais afetas ao sistema comum, o método APAC ele vai se expandir cada vez mais. E por isso é tão importante esse programa como este que nós estamos agora participando, e quero aqui, mais uma vez, te agradecer por essa generosidade. Um prazer. Senhor Jacopo, então, naturalmente que o efeito dessa premiação aí, desse projeto, Humanizando a Pena, Protegendo a Vida, vai trazer mais visibilidade, mais repercussão a esse modelo e, quem sabe, ajudar nessa expansão de novos parceiros também, não é? Exatamente. Nós fizemos uma estimativa junto com uma assessoria de imprensa que está trabalhando conosco nesse projeto, de ter impactado, de ter levado essa mensagem, né, para cerca de 2 milhões de pessoas, no Brasil e no exterior. Portanto, realmente uma ação, né, um projeto, uma iniciativa de impacto em relação à população brasileira e para fora do Brasil, sem esquecer que o projeto, quando começou, foi no começo da pandemia, quando os recuperandos, as pessoas privadas de liberdade, não tinham possibilidade de exercitar a maioria das atividades. Visitas familiares eram bloqueadas, cursos de formação foram bloqueados porque não podia entrar o professor. E este projeto veio trazer uma redução da ociosidade e também um sentimento de utilidade para as pessoas privadas de liberdade. E, além disso, as unidades produtivas vão ficar como legado para o futuro. Ou seja, vão poder produzir outros produtos que não sejam as máscaras. Agora, realmente, o impacto da campanha foi muito grande, tanto em termos de máscaras produzidas, mas também em termos de visibilidade das iniciativas. E, com certeza, vai contribuir a fazer conhecer as APACs muito mais e, consequentemente, a promover ainda mais a expansão desta iniciativa no Brasil e também na América Latina. Muito bem. Estamos na reta final, senhores. Doutor Luiz Carlos, o senhor Valdeci disse que não tem essa meta de, naturalmente, substituir as penitenciárias. Qual que é a meta com que o senhor trabalha na condição de coordenador executivo desse programa, dos programas Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Na verdade, o tratamento penitenciário é um desafio para o mundo, né? E quando a gente veio para trabalhar no tribunal, nessa coordenação, haviam menos de 800 presos em APACs, né? Haviam, salvo engano, 11 ou 12 APACs em funcionamento. Então, hoje, quando elas já passam de 40 e tem essa outra quantidade, a gente vê que ainda foi um trabalho hercúleo e que, em momento algum, veio em substituição, como bem disse o Valdeci, do sistema convencional, talvez em complementação. Acho que o modelo das APACs, ele sempre ele é mais do que um trabalho, ele é uma mensagem. Ele é uma mensagem de que as pessoas possam efetivamente modificar a forma de abordagem à pessoa em privação de liberdade. Por isso que a gente acredita que a mensagem que a APAC leva de esperança, de valorização à pessoa em privação de liberdade, ela também alcança o sistema convencional. E com esse alcance ao sistema convencional, nós ainda temos a esperança mesmo de que o tratamento das pessoas se modifique. Eu me preocupo muito com uma postura nacional de transformar os agentes penitenciários em polícia, que foi essa a política que foi adotada, mas eu não tenho dúvida alguma de que se o policial penal for preparado e lembrar da forma de tratamento ao ser humano, e muito a APAC tem a contribuir a ele, este problema será minimizado, por isso tem esperança nisso também. Ok. Senhor Moreira, para a gente encerrar, então, o nosso programa, a gente sabe que existe ainda um forte preconceito com relação aí ao
egresso do sistema prisional, quem já cumpriu uma pena, quem já cometeu um crime. Como é que o senhor avalia a importância que tem o trabalho na vida do egresso do sistema prisional? Dos princípios na metodologia APAC é a partir do momento que o recuperando chega na APAC, ele começa a ser ressocializado, né? O tratamento da humanização da pena, ele é francamente utilizado dentro da APAC. Concomitantemente, nós, ao longo desses quase 14 anos de existência do Minas pela Paz, a gente vem trabalhando com as empresas no sentido de contratarem egressos do sistema prisional. Então, já foram mais de 8.000 qualificações, né, em diversos cursos de pedreiro, carpinteiro, mecânico, jovem, soldador e por aí vai. E, além disso, já inserimos muito mais do que 2.000 pessoas no mercado formal, fazendo com que as empresas abram e quebrem esse preconceito. Mostrando para essa pessoa que ela pode ter ali uma oportunidade e assim, os depoimentos são os mais variados possíveis, né? Do que eu não sabia que eu poderia ter amigo fora do crime, né? Ninguém nunca me tratou dessa forma, né? Os depoimentos dos recuperantes são de pessoas realmente alijadas de um processo de social, de um processo social mesmo, de relacionar, né, entre pessoas, entre profissões, né? A grande maioria nunca teve uma profissão forte. E o que a gente quer com isso é justamente proporcionar para essas pessoas, né, oportunidades certificadas para que elas possam mostrar, falar, olha, tenho história para contar, posso contribuir com a sua empresa e posso alimentar minha família, né? Meus filhos podem ter um exemplo de pai ou de mãe que estão trilhando caminhos diferentes. Esse é o grande trabalho que é cotidiano, entendendo que nós temos um obstáculo na nossa frente, que é o preconceito, e que toda hora nós estamos dando volta nesse preconceito, mostrando para eles, principalmente, que eles podem mudar a lógica do crime na cabeça deles e enxergar uma nova vida com dignidade. Muito bacana, sinais de muita esperança aí na vida humana. Bom, eu conversei aqui com os parceiros do projeto Humanizando a Pena, Protegendo a Vida, que recebeu o prêmio Empreendedor Social 2020. Agradeço a todos pela participação, ao senhor Jacopo Sabatiello, aí, que é vice-presidente da Associação Voluntários para o Serviço Internacional Brasil, ao gestor do Instituto Minas pela Paz, Maurílio Pedrosa, ao diretor-geral da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, Valdeci Antônio Ferreira, e é o coordenador executivo do programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, juiz Luiz Carlos Rezende Santos. Obrigado a todos, foi um prazer falar com os senhores aqui. Um abraço. Bom, e a você que nos acompanhou, pode assistir, rever quantas vezes quiser essa entrevista nos canais da AMAGE no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.